O marketing digital ele está em constante evolução e 2025 vai ser o ano das transformações mais profundas. Agora, se você é consultor, prestador de serviço, você é um coach, terapeuta, design, entre outras funções, você está acostumado a saber que o marketing digital ele está nessa constante evolução. Só que a pergunta que você deve fazer é como essas transformações, como essas tendências, elas impactam diretamente no meu negócio. Essa é a pergunta certa. Com tantas informações, tantas tendências e inovações surgindo, é comum que as empresas elas fiquem perdidas no meio desse ciclo todo. E quando você não consegue se adaptar, isso impacta diretamente no seu posicionamento, na construção da sua marca e na prestação do seu serviço, atrapalhando os seus resultados e, pior, a sua capacidade de atrair novos clientes. Então, assim, ignorar certas tendências podem ser o que vai deixar o seu serviço invisível ao restante das outras pessoas. E isso é um erro muito grave quando a gente se trata de um mercado que é altamente competitivo. Se você souber como acompanhar as mudanças, isso pode impactar diretamente no modo que você desenvolve as suas estratégias para conseguir mais clientes. Por isso, nesse vídeo eu vou mostrar as 5 tendências que vai ter no marketing digital em 2025 e o melhor, como você pode aplicar isso na prática. Porque mais do que os produtos, essas tendências elas vão impactar diretamente como você vende seu produto, como você faz a prospecção, como ele é percebido e como ele é consumido pelos clientes. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Jefferson Esteves e hoje eu vou falar com vocês sobre as tendências do marketing digital. Primeiro, né, feliz ano novo para vocês, primeiro vídeo do canal esse ano. Então assim, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essas questões das tendências, como elas podem impactar diretamente no seu negócio. Então, peço que vocês se inscrevam no canal e aí vamos para o vídeo. O que eu tenho percebido é, vai existir cada vez mais vai precisar que você utilize a personalização dos seus serviços e do atendimento. O avanço das IAs também vai ser um diferencial para você poder utilizar. E outra, o futuro das marcas é para quem souber conciliar tanto a parte da tecnologia quanto a parte das conexões humanas. O primeiro passo que eu queria conversar com vocês é sobre a personalização e a utilização das inteligências artificiais como uma ferramenta para auxiliar nos seus serviços, né? O mercado de serviço ele exige uma personalização diferenciada, porque essa personalização é o que vai te diferenciar do comum, de prestadores de serviços comum, para prestadores de serviços extraordinários. Por quê? O cliente está mais exigente e é necessário que a prestação dos nossos serviços seja cada vez mais personalizada. Como utilizar isso? Bom, a gente tem, quando a gente fala de hiperpersonalização das atividades, entenda que a gente tem uma riqueza de dados disponíveis sobre as pessoas, né? A gente tem as ferramentas para poder fazer essa coleta, né? Digamos para colher as informações dos clientes e poder oferecer propostas personalizadas, propostas únicas com valores específicos para determinado público. Então, assim, quando você utiliza dessas informações, você acaba direcionando as soluções certas para as pessoas certas e além, para atingir a necessidade certa daquela pessoa. Então, assim, imagine você é digamos, um terapeuta. Você recolhe os dados daquele seu cliente e tal, e consegue montar um plano personalizado ou um pacote personalizado para fazer o acompanhamento daquele paciente. É claro, as inteligências artificiais elas são uma ferramenta de auxílio, tá? Eu acredito nas inteligências artificiais como uma ferramenta de auxílio. É necessário ter o profissional
ali para treinar a própria ferramenta e direcionar qual caminho ela vai fazer. Mas cada vez mais as pessoas precisam de algo que sejam personalizados, únicos e direcionados para elas. Como se ao pensar, ela fala assim, poxa, antes dela falar, um exemplo, antes dela falar, ela pensar, poxa, parece que você leu meus pensamentos, tá? E essas séries de dados que são coletados servem para fazer isso. Afinal, talvez você já tenha percebido o seguinte: você entrou em uma rede social ou até no próprio Google e apareceu uma propaganda específica de algo que você nem falou, mas você estava pensando. Isso acontece porque existe essa coleta de informações onde algumas inteligências artificiais, o banco de dados mesmo, eles sabem, entre aspas, mais da sua vida do que você mesmo. Tudo isso com base no que você posta, no que você escolhe ao longo do tempo. Tá? Ele coleta essas informações e oferece algo personalizado. Quando a gente fala das inteligências artificiais como parceiras do negócio, pense naquelas atividades que são repetitivas. Tá? Marcar um agendamento, enviar uma proposta de uma reunião e tal. As inteligências artificiais, elas vão entrar nessa parte das automações, tá? É uma tendência que já está acontecendo e vai ficar cada vez mais forte em 2025, que é você utilizar as inteligências artificiais para automatizar processos que são meio que repetitivos, entende? E aí um exemplo disso são aquelas plataformas, tá? Os chatbots para iniciar uma conversa e tudo. É óbvio, precisa de ter a humanização, o humano por detrás, para que o atendimento ele não fique só a parte mais robotizada, mas as inteligências artificiais elas vão entrar para fazer esse filtro, fazer essa coleta e com isso você conseguir desenvolver ferramentas ou desenvolver, no caso, propostas personalizadas e poder entregar para o seu público. Então, assim, dominando as ferramentas básicas da inteligência artificial, ela vai melhorar a sua coleta de informações, a sua produtividade, tá? E também entregar experiências mais personalizadas. Esse é o primeiro ponto da nossa conversa. Na segunda parte, a gente vai falar um pouco sobre o propósito como um diferencial. Quando a gente fala de propósito, é necessário que você entenda o seguinte: o seu cliente, ele não compra apenas o serviço, ele compra aquilo que você faz ele acreditar. É o valor percebido que está por detrás da sua oferta. Então, assim, o propósito ele vai além de apenas um slogan. O propósito ele tem a ver com as suas ações. Ele comunica o seu grande porquê, tá? O porquê você faz o que você faz. Então, assim, quando você alinha as suas ações com um propósito bem definido, os seus clientes, eles percebem o que você realmente tem a oferecer. Como eu disse, o propósito ele não é apenas um slogan, ele transmite a transparência, ele gera confiança. Por quê? Quando você mostra o seu trabalho, como ele vai impactar na vida dos seus clientes, ele gera essa confiança. E essa confiança, ela é vital para todo o processo da jornada do cliente. Então, assim, trabalhar com propósito, com valores bem definidos da sua marca, ele vai incentivar com que os seus clientes sejam fidelizados. Por quê? Os clientes, eles buscam, além do produto e da solução, eles buscam conexão, eles buscam a solução e a identificação eles vão comprar por identificação. Então, assim, o propósito ele não é apenas um acessório que você deve colocar de vez em quando. Um propósito ele vai te diferenciar de todos os outros, tá? Todos os outros profissionais em um mercado que é altamente competitivo. Eu vou deixar um vídeo aqui linkado onde eu falo para como você pode construir a sua marca pessoal.
O terceiro ponto que a gente vai abordar aqui é a nova era da influência, né? Você sabia que você pode ser o próprio influenciador da sua marca? Talvez você não tenha percebido, mas existem vários empresários brasileiros que eles começaram a aparecer e eles se tornaram, digamos assim, personagens que são é, personagens da sua própria marca, né? Então, assim, a autenticidade é a chave. O seu público ele vai buscar por pessoas que sejam autênticas. Por quê? Nós estamos cansados da superficialidade, tá? De coisas que são superficiais. Então, assim, quando você mostra algo que é real, algo que é você mesmo, você consegue entregar mais conexão com o público. Por quê? As pessoas, né, tem um ditado, né, tem uma frase que é assim, pessoas compram de pessoas. Então, assim, você consegue entregar experiências reais que vão gerar conexão com os seus clientes em potencial. Então, assim, mostre os seus processos, mostre o seu impacto, mostre como você trabalha no dia a dia para que você seja esse influenciador. Mas a palavra-chave é autenticidade. Cada vez mais pessoas autênticas que não têm medo de se expressar, de entregar o seu propósito, vão ser reconhecidas como diferente. E você pode ser o próprio influenciador da sua empresa, assim como eu disse. No último vídeo que eu falei, eu explico mais sobre esse processo envolvendo a marca pessoal, como você consegue focar na autenticidade. No primeiro vídeo também eu falei de como você criar a sua narrativa através da storytelling em passos simples, mas eu vou deixar tudo linkado aqui. A quarta tendência que eu queria falar com vocês é como criar experiências imersivas. Tá? No primeiro vídeo eu falo um pouco sobre o motivo que você deve parar de focar em vender os produtos e como você deve começar a criar experiências inesquecíveis. Porque eu já disse, né? Essa seria a nova onda do marketing. Eu falei isso ano passado. Mas entenda, o futuro ele não está apenas no que você vende, mas é como você faz os seus clientes se sentirem, tá? O cliente ele tem uma jornada de descobertas da sua marca, do seu produto ou do seu serviço, tá? Primeiro, muitas das vezes ele nem sabe do problema, isso é outra questão, que é a questão do nível de consciência do cliente, mas também tem toda a jornada para ele se tornar um cliente seu mesmo, né? Então, assim, você fazer com que ele navegue por essa experiência e tornar algo mais imersivo, entregando pequenas soluções, né? Seja elas na parte paga ou de maneira gratuita, tudo isso fortalece o seu relacionamento com o cliente e ajuda também a gerar mais valor, mais autoridade para o seu serviço, para a sua marca e a sua empresa, tá? Na prestação do seu serviço. Porque assim, ao você criar experiências que envolvem o cliente emocionalmente, você não apenas vai chamar a atenção deles, você vai conseguir criar algo que é muito importante, que é a lealdade. E entenda, um cliente leal a você, um cliente fidelizado, como dizem, ele tem um poder muito grande, porque através desse cliente vão vir novos clientes. Então, assim, você deve focar em construir uma imersão que conecte, que gere esses pontos emocionais com o seu cliente. E assim, fazendo isso, você eleva ele por essa jornada toda, né? E um cliente fidelizado, porque não se trata apenas de você chamar a atenção do cliente, mas sim de você entregar valor, tá? No último vídeo eu falei um pouco sobre entrega de valor. Vou preparar um vídeo exclusivo sobre como você construir conteúdo de valor. Falando nisso, se você quiser receber conteúdos onde eu entrego valor de maneira gratuitamente, eu convido vocês a se inscreverem na Carta da Jornada JCO. Lá eu falo sobre posicionamento, marketing, estratégias e sai de primeira mão, tá? Toda terça-feira, terça ou quarta-feira, tá sempre saindo conteúdos especializados para vocês. O link vai estar aqui embaixo. Bom, outras tendências, tá, que poderia citar aqui é o marketing conversacional, que é a utilização dos chatbots, como eu falei,
onde vai ter conversas personalizadas. Talvez se você já utiliza o Instagram, você possa ver lá que existe os chats onde tem as informações dos robozinhos. Outras empresas também fazem isso no atendimento, no WhatsApp, entre outras coisas. Outro ponto interessante que a gente pode observar também são a entrega de conteúdos mais profundos, tá? A gente viveu uma época dos conteúdos rasos e curtos, né? Reels, Shorts, TikTok, que sim, você saber trabalhar de uma maneira específica atrai e dá resultado. Mas como eu disse, as pessoas também estão ansiando por conteúdos mais profundos, tá? Conteúdos mais longos, conteúdos mais densos, que passem além de uma, digamos, uma dopamina rápida, soluções que sejam realmente entregues e que ajudem ele a resolver algum problema específico que esteja passando naquele momento. Outro ponto também, que será uma tendência, é a questão das privacidades. Tá? Como eu disse, uma das primeiras tendências sobre o uso de dados, também é necessário vocês terem, trabalhar a ética, né? Porque o uso de dados dos clientes tem que ser algo que seja trabalhado com transparência e respeito, né? Muitas empresas se deram, digamos assim, se deram mal por não saber como trabalhar ou entregar dados, compra de lista. Isso daí, talvez se você está começando agora, não saiba que é a maior furada, mas comprar listas de e-mails para poder fazer divulgação é a coisa mais errada que você pode fazer, tá? Chama de spam, tá? Não dá. É melhor focar na construção de valor, na construção de conteúdos profundos, na atração de clientes de maneira voluntária, para que as pessoas venham até você e não que você vá apenas a elas, entendeu? Então, é todo um processo que dá para ser trabalhado. Mas entenda o seguinte, 2025 pode ser o ano onde você vai conseguir transformar todo o seu processo, mas apenas se você souber como adaptar, pegar essas informações que eu passei aqui e saber como adaptar e direcionar para o seu serviço, tá? Como cada um desses pontos eles se encaixam na prestação do seu negócio. Então, como você pode personalizar o seu serviço hoje mesmo, tá? E amanhã, no caso, você já entregar algo diferenciado. A gente aqui fala um pouco sobre alguns conceitos, algumas tendências, mas o que eu acredito é, cada vez mais vai ser necessário o uso da tecnologia de uma maneira ética e tudo, mas essa junção da parte humana e da parte tecnológica, para que você consiga automatizar alguns processos que sejam repetitivos e tal, e personalizar cada vez mais a prestação do seu serviço para atingir os seus clientes de maneira bem mais específica, trabalhando sempre a experiência, a conexão, o propósito. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá? Foi um vídeo mais curtinho, eu só queria falar um pouco com vocês sobre as tendências. Agora, se você quer saber como aplicar todas essas tendências, né, e quais delas vão se encaixar melhor no seu processo, no seu serviço, convido vocês a se inscreverem na mentoria do Alcance Mais, tá? A mentoria do Alcance Mais é o processo onde eu vou acompanhar você durante alguns meses e a gente vai trabalhar a parte de posicionamento, sua comunicação, construção de oferta, entre outros pontos, tá? O link vai estar aqui embaixo também na descrição. Mas eu vou deixar aqui alguns dos vídeos para que você continue se aprimorando. Lembra que aqui eu falei um pouco sobre como você pode trabalhar a sua marca pessoal, como você pode aumentar a sua experiência, tá? O melhor de tudo é como você gerar mais valor. Então, os links vão estar aqui na descrição, os vídeos vão ser esse daqui e até o próximo vídeo.